a gente também estava falando aqui do futebol brasileiro que precisa em muito melhorar o seu nível de jogo. E essa melhora passa, é claro, pelos técnicos, por quem comanda o futebol, pela formação dos jogadores. Mas falando especificamente aqui da seleção brasileira, e acho que de um assunto que muita gente aborda com você, acho que deve ser a pergunta que você mais responde, ainda por conta daquela sua declaração sobre o Neymar, né? Estamos diante de um monstro, né, que você disse ali, Santos e Atlético Goianiense na Vila Belmiro, que tem o pênalti, que tem a disputa do Marcel com o Neymar, e o Neymar briga com o Dorival, e depois do jogo você dá essa declaração que ficou marcada até hoje, né? Deu certo, você acha que essa declaração, anos depois, você analisando assim? O Neymar hoje, talvez, você considera um exemplo para os mais jovens? Você acha que o Neymar ainda está longe de ser um exemplo? Tecnicamente, não temos ninguém igual a ele no Brasil hoje. Ninguém. Não sei qual é a opinião do Vampiro. Também, eu acho. Tecnicamente... O Vinícius Júnior pode ser até agora eleito o melhor do mundo, mas tecnicamente... O repertório dele O repertório do Vinícius Júnior, comparado ao do Neymar, é infinitamente inferior. O repertório dele é absurdo. É absurdo. Então, vamos começar falando assim, porque eu jamais falei da técnica do jogador. Nunca. Sim. Nunca. Eu falei do comportamento. Como se quiser fazer... um paralelo ali, eu jamais falei da capacidade do Abel Ferreira como treinador. Eu falo do comportamento do profissional na beira do campo. Eu acho que não é legal esse comportamento que a gente passa e isso interfere no árbitro, interfere no futebol. O que eu falei foi exatamente do comportamento, porque eu tinha... Um dos assistentes do Dorival tinha sido meu assistente... 4 anos atrás, no Coritiba. Então, eu sabia das coisas que estavam acontecendo ali. Então, eu já tinha algumas referências, né? E se você pegar, não sei, no jogo com o Corinthians, ele dá um balãozinho no Chicão, tumulto. Vai jogar contra o Avaí, tem um tumulto lá com a comissão técnica do Avaí. Vai jogar no Ceará, tem um tumulto com o João Marcos. E aí vem o nosso jogo. Toca o barco. Estava 2-0 para a gente. E aí eles conseguem fazer 2-1, 2-2, 3-2. E aí ele bota o repertório dele todo em jogo. Jogou muito ali depois, né? E aí quando tem o pênalti, teve aquele comportamento. E teve um agravante de que na hora da saída, Vampeta, ele não voltou para o campo do Santos. Ele ficou no campo do Atlético. E o árbitro, o gaúcho, que eu gosto da beça dele, como é que me fugiu o nome dele agora? Voaden. E eu fui lá e disse assim, Voaden, você deu a saída com esse jogador. Você tinha que dar cartão quando houve a troca de ofensas com o treinador. E dava o outro cartão, você ia ajudar a educar esse menino, ele precisa disso. Acabou o jogo, perdemos de 4-2. Fui para o vestiário, dei todas as minhas entrevistas. Quando o pessoal estava saindo, eu disse, não, volta. Já que está faltando... Volta que está faltando. Nós temos que educar desportivamente. E eu agradeço muito a Deus todos os dias de ter usado desportivo. Como eu não era nada preparado, eu não tinha um discurso preparado. Mas me veio isso, desportivo. Senão eu estaria falando da educação dele, com mãe, com pai, e eu não tenho direito a falar desse tipo. E eu acho que em determinado momento ajudou sim. Eu acho que a saída, aquele tempo, melhorou. Quando ele foi para o Barcelona, ele jogou muito. Mas a maioria Barcelona. Quem acompanha o futebol da imprensa, todo mundo, com o passar do tempo, concordou com tudo aquilo que você falou. Sim. E eu acho que a saída dele para o Barcelona... Até hoje, todo mundo naquilo lá... Tecnicamente, igual você disse, não se discute, mas às vezes o extracampo ou alguma outra atitude dele, a gente fica meio assim, né? O futebol é diferente, sabe por quê? Em qualquer mundo corporativo, você é contratado pela tua competência e mandado embora pelo teu comportamento. Essa é a regra do jogo. No futebol, não é assim, porque você tem um ativo que vale milhões. Como é que você dispensa? Professor, você acha que ele ainda volta naquele alto nível e pode fazer uma grande Copa do Mundo? Você que já esteve em Copa do Mundo, tem essa visão global toda do mundo todo, dá ainda? Porque uma coisa que todo mundo compara com o que foi o Ronaldo, né? Sim.
Tive na Copa do Mundo em 2002, o Ronaldo teve várias lesões, e ele consegue dar aquela volta, mas em torno dele tinha... Essa é a diferença que a gente tem que ver agora. Né? Entendeu? Uma coisa... Aí a pessoa falou, o Messi. A seleção da Argentina se mobilizou todo em prol do Messi. Olha, isso. E aí? Quando você pega o Maradona que vai pro Napoli, o Maradona faz assim, ó, levanta o Napoli, levanta a seleção. Sim. Mas o Messi não conseguiu. Mas agora a seleção se reuniu, juntou para levar o Messi, né? Mobilização, o né? que joga aquele time todo coletivamente é um absurdo. Então, teremos essa seleção para dar condição para o Neymar colocar o jogo dele, facilitando, a seleção facilitando para que ele jogue, que é Davi agora, ele voltou agora. E tem um detalhe, hein? Ele vai voltar com alguns conceitos muito bons, ele está trabalhando com o Jorge Jesus. Verdade. Quem trabalha com o Jorge Jesus melhora e muito nos seus conceitos sobre futebol. Mas até sobre esse episódio do Neymar, no meio do futebol todo mundo conversa, evidentemente chegou essa história no Neymar, com certeza ele deve ter assistido, que o Brasil inteiro assistiu na época. Você tem algum relato do Neymar, assim, ter ficado muito irritado com você, ou depois chegaram a conversar, depois desse assunto? Não, nunca estivemos juntos. Ele foi num programa da Hebe Camargo, aquele que as mulheres perguntavam para um homem, homens perguntavam para uma mulher. E teve uma que disse assim, teve um cara aí, não falou nem o meu nome, né? Teve um cara aí que falou que você era um monstro, que ia virar, não sei o quê. Aí a Hebe entrou, não sei se a Hebe me conhecia ou não conhecia. Disse, essas pessoas não merecem nem ser mencionadas. Aí ele virou e disse, não, o professor é uma pessoa séria. Ele falou isso. Quando ele falou isso, eu digo, opa, merece agora uma aproximação. Eu escrevi uma carta para ele, explicando que não tinha nada pessoal, que eu não queria chorar como meu pai chorou em 1950, e nós estávamos prestes a ter uma Copa do Mundo no Brasil, 2004. Mal sabia aí que eu ia chorar muito mais que o meu pai, né? Porra, 2-1 para o Uruguai é uma coisa, 7-1 é outra história. Em casa, né? E depois mais 4, porra, nós tomamos 11. E aí escrevi para ele, dei a esse meu ex-auxiliar, que entregou para ele, disse que ele leu a carta assim, agradece o professor. Teve esse episódio agora da Netflix, né? Que ele fez a série lá, né? E aí ele disse, vamos começar com o cara que falou o monstro aí. E ele disse, agora é fácil falar porque eu não estou na 5ª divisão, né? Eu me dei bem. E aí eu relembrei um episódio do Marcelo Henrique, né? Um ponta nessa seleção sub-20, Marcelo Henrique era do Fluminense, era um espetáculo, Vampeta. Perna longa, cara. Pô, driblava bem, cruzava, batia falta, cabeceava, fazia gol, fazia tudo ele. Mas a cabeça, Deus do céu, cara. E eu, como um dirigente do Fluminense disse que eu estava perseguindo o garoto, eu disse, sabe uma coisa? Deixa ele, vou largar ele. Me arrependo, cara. Hoje ele vive largado, de favor. Me arrependo muito. Eu devia ter pego muito no pé daquele menino e prometi, né? Prometi nunca deixar de fazer isso. Até porque eu tinha uma outra história com um amigo meu que eu larguei ele e ele acabou se matando, né? O cara entrou nas drogas, era muito meu amigo. Eu comecei a namorar minha esposa e um dia ele bate na minha casa, da minha noiva lá, e queria conversar comigo, eu mandei ele embora. Na minha cabeça, naquela época, eu achava que quem entrava em droga é o maior absurdo do mundo, né? Hoje a gente sabe que nem sempre a culpa é do cara. O cara, às vezes, é levado a isso, ele precisa de um ombro amigo, ajuda, a gente está presente. E naquela época eu disse para ele, vai embora, largue as drogas e depois volte. E aí, no dia seguinte, ele deu um tiro na cabeça e eu soube depois que ele teria dito para o pai que eu era a chance que ele precisava. E eu não dei essa chance. Então, eu não me arrependo de ter falado nada do que eu falei, porque se ajudou ou não ajudou, eu, pelo menos, tenho a minha consciência tranquila. Já no caso do Marcelo Henrique, eu falhei. Eu devia ter falado e não falei. Não falei e digo, tá bem, vão reclamar, deixa. E do Neymar, não. Porra, eu tive... Aqui em São Paulo, eu tive que sair do supermercado um dia, pô. Eu estou num lugar do outro, estou escutando no outro corredor, porra, quem tá aí é o René, que falou do Neymar, não sei quem. Tá. Eu digo, cara, tem mais de um aí, é melhor eu dar uma saída. Eu dei uma saída, pô. Aqui no Brasil, a gente está vendo aí que
Principalmente que comanda o futebol brasileiro, na CBF. Eliminar, sai, entra, vem o Ancelotti, bota o interino, já cai. O que você vai atribuir a isso tudo? Mas isso não é só agora. Se você pegar os últimos que eu não quero 4 presidentes, todos eles tiveram problemas. Começa lá o Marco Paulo Leonardo, o Marinho. Como é que você mantém um projeto se toda hora você troca quem comanda tudo ali? A cabeça é diferente. Então está na hora de cabeças pensantes assim, vamos fazer isso aqui, aconteça o que acontecer, mas esse projeto aqui tem que ser continuado, né? Nós temos um continente e a minha experiência de andar pelo mundo, por exemplo, quando você vai ver os Estados Unidos. Os Estados Unidos não é referência, porque nunca foi campeão do mundo, mas é referência em organização. Eles têm 4 regiões, e nessas 4 regiões você tem seleção sub-13, seleção sub-15, sub-17, sub-20. Então, o tempo todo você tem pelo menos 120 jogadores daquela categoria trabalhando dentro de um sistema para formar depois os 23 vão disputar uma competição. Tanto que os Estados Unidos nunca deixou de ir a uma Copa do Mundo sub-17, sub-20. Nós já deixamos. Eles nunca. Acabamos agora de não ir. Com a geração do Hendrick. Olimpíada, né? Não fomos à Olimpíada. Então, é caso de se pensar isso. O Brasil é muito grande. O que estão fazendo esses garotos lá do Nordeste? Né? Que alimentação eles estão recebendo, que instrução, que treinamento, os treinadores, que suporte, os clubes. A Fundação Getúlio Vargas tem um estudo que diz que a cada ano 10% dos clubes no Brasil estão fechando suas portas. E aí, como é que nós vamos fazer? O futebol brasileiro a gente sabe, né? Tá uma desorganização, uma bagunça, até trazendo esse panorama aqui do nosso futebol. Mas o Brasil ainda assim, mesmo com essas dificuldades, continua revelando muitos talentos, muitos craques. E continua também levando muitos jogadores para a Europa. Por que ainda assim, com vários jogadores na Europa, essa seleção brasileira, com o Vini Júnior, com o Hendrick, com o Rodrigo, e daqui a pouco ainda vai ter o Neymar de volta, por que essa seleção brasileira não vai para frente, René? O brasileiro, e ele é um dos que nasceu, o brasileiro nascia com o drible na cabeça. E o europeu nascia com o passe. Porque ele tinha que fazer o passe que ele não tinha, o drible como nós tínhamos, né? Esse cara jogou com o Edilson Capetinha, né? Que estou sempre vendo ele aqui. Que jogador é aquele, né? Você forma jogador igual a esse? Porque você com 6 anos... O menino não sabe limpar a bunda ainda, Vampeta. Ele já está numa competição que ele tem que ganhar e ele tem que seguir uma estrutura tática rígida para ele. E como é que você vai ter criatividade se você não pode colocar essa criatividade? Você não pode experimentar. Isso aqui é bom? Eu vou inventar isso aqui. É bom? Dar uma pedalada é legal? Onde é que você pode dar uma pedalada? Em que treinamento? Garoto, deixa ele pedalar, bota ele para jogar pelada. Porra, a resenha no futebol, qual é a brainstorm do futebol? É a pelada. Foi ontem que a gente estava comentando que o Bahia contratou um jogador de 7 anos. Você viu isso? Eu vi isso. Você viu isso? Eu vi isso. Durante esse bate-papo, você destacou em mais de uma oportunidade o trabalho do Jorge Jesus, que antes dele dirigir o Flamengo, você já sabia que já conhecia. Ele podia ter sucesso, né? Podia fazer bem ao Flamengo. Por quê? Por que o Jorge Jesus é esse cara tão diferente, você acha, no meio do futebol? Porque ele é um maluco, alucinado por estudar futebol. Ele acaba um jogo, ele dentro do ônibus voltando, ele já está vendo o vídeo. Ele já está vendo. Ele é extremamente detalhista, entendeu? Ele é muito detalhista e outra coisa, ele não se preocupa de que o jogador vai ficar aborrecido ou não interessa. Eu estou fazendo para o bem dele, dane-se se ele não gostar. Quer ficar aborrecido comigo, fica, vamos embora, vamos à luta. E essa é uma coisa, você não está ali para agradar o jogador. Sim. Né? Eu estou dando aula na CBF Academy, e eu até dou um exemplo de um jogador em que eu tirei o jogador e ele estava sendo muito vaiado. Nós estávamos jogando um jogo com Curitiba e eu estava vendo uma coisa que esse jogador tinha que fazer. E eu chamei o outro no banco e disse assim, olha aquilo ali, ó. Se você entrar entre o quarto zagueiro e o lateral esquerdo, nós vamos ter esse espaço, ele não está entrando. Eu vou conversar no intervalo com ele. Se não resolver, você vai entrar no lugar dele para fazer isso. Conversei, 5 minutos de jogo, pênalti. Quem foi bater o pênalti? Ele foi bater o pênalti.
perdeu o pênalti. O que aconteceu? A torcida caiu em cima dele vaiando. Com 10 minutos ele não estava fazendo o que eu pedi, eu chamei o jogador e disse, o senhor não vai fazer uma sacanagem dessa com o fulano. Tirar ele? Eu digo, claro, eu não trabalho para ele, eu trabalho para o grupo, pô. A torcida não me interessa, ela está gostando ou não está gostando, vai lá, entra. Saiu 2-0. No dia seguinte o cara estava louco comigo, né? Entrou na minha sala e disse um monte de desaforos, eu só balançava a cabeça. Quando ele acabou, acalmou, jogou tudo, eu disse, manda chamar o fulano. Aí veio o fulano e disse, conta a história, como é que aconteceu. Eu não trabalho só para você, eu trabalho para o grupo, cara. Porra, aí eu vou cuidar de você e os outros. Você não acha isso injusto? Eu não tiro você porque a torcida está te vaiando. E os outros vão perder o jogo, vão perder o bicho, vão perder o campeonato, vão perder tudo por causa de um. Não, os sistemas são todos.